Bom dia, amados. Continuando em nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje a João, capítulo 20. O evangelista João está chegando ao final de sua narrativa. No capítulo de hoje, capítulo 20, o penúltimo, João narra a respeito da ressurreição de Jesus, fechando o capítulo com o aparecimento de Jesus aos discípulos, em especial a Tomé, que duvidava de que Cristo havia ressuscitado, dizendo que só iria crer se pudesse ver e colocar os dedos nas feridas. E foi o que Jesus possibilitou a este seu discípulo um tanto cético, descrente. Verso 26, já se haviam passado 8 dias, na verdade, que Jesus havia ressuscitado, e Tomé segue firme na sua incredulidade. Só acredito vendo, dizia ele. E 8 dias depois, então, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava entre eles. As portas estavam trancadas, afinal eles estavam com muito medo que fossem ter o mesmo destino de Jesus. Mas de repente, diz o texto, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles, sem abrir portas. Paz seja com vocês, disse ele. E então Jesus se dirige diretamente a Tomé e diz para ele: Tomé, vem cá, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão aqui no meu lado. Não seja incrédulo, creia. Bom, afinal, durante todo o seu ministério terreno, Jesus sempre convocou as pessoas a crerem nele. Mesmo com Jesus caminhando em carne e osso por essa terra, uma verdadeira pessoa como você e eu, homem entre nós, a quem todos podiam ver, tocar, apalpar, falar com ele, agora se relacionar verdadeiramente com o Cristo de Deus demandava fé. Conforme João vai escrever em sua primeira carta, capítulo 1, verso 1 a 3, João diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós vimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado, o que demanda fé também. Anunciamos-lhes, disse João, aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando somos colocados diante de Jesus Cristo, diante do Emanuel, Deus conosco, aquele que é um com o Pai eterno, somos demandados a crer nele. Não há outra alternativa. Não podemos seguir pela vida céticos como Tomé estava, ainda que tenha andado nos passos de Jesus por 3 longos anos, ainda que tenha ouvido os ensinamentos do Mestre, ainda que tenha testemunhado os seus sinais e milagres, apesar disso tudo, Tomé segue cético quanto ao aspecto central da pessoa de Jesus. Ele de fato é Deus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou dos mortos. A obra que ele veio realizar foi consumada, realizada, completada lá na cruz. Só nele, no seu poderoso nome, há salvação, há vida, vida eterna. Ele que é o autor e consumador da vida. Então, Tomé, chega mais perto, ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo, creia. E qual foi a reação de Tomé? Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. E qual foi a reação de Jesus frente à declaração de Tomé? Tomé, não exagera, não é tanto assim, menos, não. Muito pelo contrário. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. E também você pode estar hoje entre esses felizes, bem-aventurados.
creia que Jesus de Nazaré é de fato o Cristo de Deus, o único que pode nos salvar. Afinal, foi para isso que João, inclusive, escreveu esse evangelho, relatando o que testemunhou, que os discípulos viram Jesus fazer e muitos outros sinais, além destes, que se encontram registrados nesse livro, diz João. Estes, verso 31, porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. É assim, creia no Senhor Jesus. Amém.